Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o nosso segundo dia de culto de ensino, né? Estamos estudando o livro de Apocalipse e essa primeira parte vamos começar a estudar, né? As cartas das 7 igrejas da Ásia. E hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre a segunda carta à igreja de Esmirna. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos conduzir, nos dar sabedoria, abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que possamos ouvir a Sua voz, Senhor. Pai, me conduza nesse estudo, Senhor, que eu possa ser, Pai, edificada pela Tua palavra, para que assim, Senhor, através, Senhor, de mim e perante Ti, Senhor, que o Senhor, Pai, derrame a sua graça sobre o seu povo, Pai. Pai, que o Senhor me use como instrumento, Senhor, mas que seja não a minha boca, mas o Senhor falando sobre mim, Pai, para que este estudo venha edificar a cada um que ouvir, a cada um, Pai, que folhear a sua Bíblia, a cada um que fazer as suas anotações, Pai. Ó Senhor amado, Senhor querido, Pai, dê, Senhor, vigor, dê ânimo, Senhor, para cada um, para que possa se aprofundar cada vez mais na Tua palavra, nos Teus estudos, para que possa ler a Bíblia, para que possa, Senhor, ser conduzido e edificado pela essa lâmpada, Senhor, essa lâmpada que é a lâmpada para os nossos pés, Pai. Ó Senhor, porque sem a Sua palavra não somos transformados, não somos, Pai, Senhor, lavados e remidos, Pai. Ó Senhor amado, não somos, Pai, mudados, Pai, e moldados por Ti, pois é a Tua palavra que nos liberta e nos transforma a cada dia, Senhor, e que ela possa ser renovada a cada dia nas nossas vidas, em toda a manhã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Senhor. Amém? Tô um pouquinho rouca, mas dá pra gente fazer aqui o estudo. Bom, a segunda carta, né, à igreja de Esmirna, ela se encontra em Apocalipse 2, do verso 8 ao 11, e fala assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas. Diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulações de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda tua morte. Amém? Bom, o nome Esmirna, né, ele deriva da palavra de mirra, né, porque a igreja foi mirrada pelas 10 ondas, né, intensas das perseguições que se levantaram contra os cristãos. Então, entre o governo, né, de Nero e de Diocleciano, os homens, né, mais terríveis daquela época que os cristãos temiam, né? Então, por isso eles os matavam, né? Eles temiam os cristãos, e os cristãos, né, que não confiavam no Deus que servia, acabavam temendo a eles também. Então, esse é o significado da igreja de Esmirna, né? Que foi aí coroada por causa da palavra mirra. Amém? Como a gente já leu, né, a carta da igreja de Esmirna, ela encontra em Apocalipse 2, do verso 8 ao 11, né? Essa cidade, ela era bem pagã, né? Ela adorava Eros, né, Cibeles e Ceres, e até mesmo os Césares, né, que eram os seus deuses. Então, nessa cidade era disputado os Jogos Olímpicos, né? E o vencedor, ele recebia a coroa, né, de César,
né? Então Paulo, né, ele fez menções disso, né, dizendo que a salvação ela é comparada com aquele que corre, né, nos estádios e que deve fazê-lo querendo vencer, né, para receber a coroa de glória ao final. Então nessas decisões os cristãos eram mortos, né, para alegrar o povo, né, que se aglomerava nessas arenas aí para assistirem esses Jogos Olímpicos. Então, os corpos dos cristãos eram pendurados, né, e assim, pendurado em postes, eram queimados vivos, né, para servirem, né, de tochas, né, para iluminar os estágios. Então imagine a situação, né, que esse povo vivia. Então eles abriam, né, esses jogos fazendo essas coisas horrendas e totalmente desumanas, né? Então em cada jogo procedia de um espetáculo, né, onde os cristãos eram mortos, devorados por leões, cerrados ao meio, queimados vivos, né, como eu citei, e também crianças, né, eram vestidas de pele de ovelhas, né, e oferecidas aos animais famintos. Então, os césares eles proporcionavam, né, diversão e distribuía, né, alimentos aos parentes, né, que ali que surgia, né? Então, ou seja, surgia a expressão do povo que gosta, né, de pão e circo. Então, ou seja, eles usavam esse termo, né? Surgiu o povo que gostava de pão e circo, né? Porque eles davam o espetáculo, né? Como se fosse um circo, e ainda os alimentavam para eles se manterem ali. E ali ficavam. Então os cristãos eles foram, né, dizimados a um posto, né, de ser a uma moeda, né, comemorativa, né, onde se lia Naomi Christiane Delect Est, né, que significava o nome dos cristãos foram apagados. Então, mas este, né, estento aí não foi alcançado, né, porque a igreja ela cria, né, no Rei Jesus, então eles perseguiam, mas ela acabava crescendo e se multiplicava, né, como o quê? Como a mirra, né, como a mirra ela acabava se multiplicando, que a mirra é o quê? Quanto mais ela é espremida, mais ela exala o perfume dela. Então, por isso, né, um nome tão forte para esta igreja. Né? Os eventos marcantes deste período da igreja, ela era uma igreja que levava um descendente, né, de um povo que amava o Senhor, né, um povo da igreja de Éfeso, né, então ela levava alguns descendentes dessa igreja, alguns membros dessa igreja de Éfeso, né, aqueles que sobraram, aqueles que verdadeiramente adoravam a Cristo, né, também eles eram povos pobres, né, eles não tinham bens, então eles não tinham nem propriedades e a única riqueza deles mesmo era o Senhor, né, então essa época marcou muito com isso, que mesmo eles sem ter nada, eles adoravam a Deus acima de todas as coisas. Né, foi marcado pelas perseguições intensas, né, pelas 10 ondas de perseguições, né, não tinham bens para ofertar, né, então eles entregavam as suas próprias vidas, né, como entrega para o Senhor. Então era a forma que eles achavam de se entregar, de adorar e de ofertar perante o Senhor. Né? E o que a gente deve considerar dessa igreja é que, vamos ver a diferença, né? Que em Éfeso, né, a ação do adversário foi contra o quê? A palavra, a doutrina, né? Já na Esmina, a ação foi contra o corpo da igreja, né? O corpo docente, a membrana da igreja, né? Então, eles matavam os cristãos, né, os servos fiéis, né, os servos acabavam morrendo nas arenas, né, mas eles não negavam a fé deles, né, então eles morriam cantando louvores.
né? Então, as cercanias, né, de Roma, elas já tinham mais árvores para fazerem cruzes, né, postes, ou fogueiras mesmo para esses espetáculos olímpicos, né, entre aspas, que é o que eles diziam. Então, a gente vê aí, né, o quão glorioso é um testemunho, né, e esse testemunho ele tá escrito, né, pra gente, né, ali em Hebreus 11, 32, 40, fala assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Ó, em Hebreus 11, 32, 40, fala assim: E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram os reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e estigaram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada da fraqueza e tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os teus mortos, e alguns foram torturados e não aceitando o seu resgate para obterem superior à ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, e andaram peregrinos, vestidos de vestes de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Então essa parte de Hebreus ela fala muito bem sobre esse povo de Ersmina, né? Então nós podemos comparar essa história de Ersmina com a parábola de Jesus, né? Mais uma vez comparando com uma parábola de Jesus aí. E qual parábola que eu encaixo bem nessa estudo de Ersmina? A do joio e o trigo, né? O joio e o trigo, a qual se encontra em Mateus, né? 13, para quem quiser ler depois, Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30. Então, resumindo um pouco, né, enquanto os homens, né, dormiam, né, depois que os apóstolos foram mortos, que o inimigo vem e lança, né, o joio, né, aí o joio, né, que é a falsa doutrina, que não conseguia, né, lançar em Éfeso, eles tentam jogar dentro de Esmina. Então o joio, né, e o trigo são parecidos, mas porém algumas coisinhas diferentes, né? Então, ou seja, é o risco, né, de aí a comparação, né, vamos se dizer assim. Então, para os celeiros de Deus, né, os falsos crentes, ou seja, o joio, né, será queimado. E a mistura do joio e o trigo é a falsa doutrina, né? Então, a falsa doutrina com a verdade, é onde se implanta e se mistura, né, o joio e o trigo. Então, por isso que causa, né, toda essa confusão aí de muitas vezes as pessoas falar algo que não é de Deus, implantar algo, uma mentira dentro da denominação que segue, dentro do cristianismo. A gente vê muito isso nos dias de hoje, né? Então eu quis comparar a parábola do joio e do trigo com essa igreja, né? Porque eu achei que se encaixou muito bem. Então, ajuntando, né, as pessoas, né, em vez de
ajuntar pessoas para fazer o bem ou para fazer as coisas de Deus, o que eles faziam? Eles já juntavam as pessoas para fazer confusões, né? Então, isso fez o quê? Ele acabou desanimando, né? O semeador. Então, ou seja, o Senhor Jesus, né? Ele permite a morte carnal, né? Da igreja, né? Nas perseguições mesmo, e guarda para sempre este povo na eternidade, né? Então, ou seja, por que era permitido estas mortes, né? Porque o Senhor guardava, né? Eles já tinham uma morada no céu, né? Então o Senhor sabia que era preciso que eles passassem por aquilo para que fosse uma história, que uma história fosse contada daquele povo. Então Jesus, né? Ele se apresenta como aquele, né? Que foi morto, né? E revela para reajuntar, né, a fé aí e a esperança na ressurreição e na vida eterna para esse povo. Então, a promessa para esta igreja, né, ela parte do quê? Da coroa da vida, né? A coroa da vida, ela é o quê? Ela é duradoura, né? Então, não como a dor, né? Como a dor dos Jogos Olímpicos que eles passaram, né? Que devastou esta cidade, esta igreja, né? Somente um dia, né, nós encontraremos, né, este porquê, né, do porquê que todos eles passaram por isso. E a gente encontra isso no verso 10 de Apocalipse, capítulo 2, né, quando fala sobre a coroa da vida para esta igreja. Então, a gente não sofrerá danos, né, de morte, né? Então, ou seja, não sentiremos a morte, porque o Senhor deixou bem claro que não haverá danos, né? Ele deixou uma palavra de promessa para essa igreja. Então, a igreja de Esmina, ela foi um exemplo, né? Ela foi um exemplo de fé, de coragem para nós nos dias de hoje. Então, será, né, que seríamos capazes de morrer, né, pela nossa fé, para defender aquilo que nós cremos, né? Isso é uma reflexão, né? Uma reflexão de muita valia para todos nós. Então, por este motivo, né, por ser fiel até o fim, ela não teve nenhuma crítica, né? Ela não teve nenhuma correção, ela não teve julgamento, e apenas um elogio e apenas promessas, né? Então, o Senhor, ele deixou para a igreja de Esmina, né, falando que elogiou ela, né, por ela ter suportado, né, o sofrimento e a perseguição e a pobreza, né? Então, não teve nenhuma crítica para essa igreja, nenhuma correção para essa igreja, porque ela estava no alvo que era Cristo, né? Ela morreu por aquilo que ela acreditava, então por isso ela não foi julgada. E aí veio a promessa, né, para que aquele povo cresce, né, que no fim de tudo eles teriam a coroa da vida. Amém? Então, esse foi o estudo da igreja de Esmina. Espero que vocês estejam gostando, né? São segmentos muito bons, são palavras, né, que nos edificam, né, e que nos mostram que nós estamos no caminho certo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira tem mais estudo, domingo tem culto, e encontro vocês lá. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Um bom término para vocês de noite e uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Fiquem com Deus, amo vocês.